O universo cinematográfico da Marvel se consagrou como uma das maiores franquias da história do cinema, sem falar dos seus recordes de bilheteria, de como ele agrada os críticos e o público de uma maneira totalmente concisa e como ele se tornou o maior produto cultural mundial de uma década. Mas nem tudo são flores e eles têm alguns erros bem feios mesmo, e é exatamente isso que eu vou tentar mostrar aqui hoje. Alguns erros são frutos de um corporativismo barato da Disney, outros erros são frutos da falta de comunicação entre os roteiristas e tudo mais, e vários são só burrice mesmo do Kevin Feige. Então vamos começar. Eu quero começar com um dos erros mais conhecidos da Marvel e um dos mais escrachados. Sim, você sabe do que eu tô falando do Homem de Ferro desistir de ser o Homem de Ferro em Homem de Ferro 3. Basicamente, o Homem de Ferro, no final de Homem de Ferro 3, decide que é finalmente hora de tirar aqueles estilhaços do coração dele e abandonar esse negócio de herói, muito por causa dos traumas que ele tinha sofrido no primeiro Vingadores, e também por causa da pressão que isso exercia em cima das pessoas que ele amava ali no seu meio. E como aquilo poderia ferir essas pessoas. Até aí tudo bem, beleza. É uma construção de personagem. Isso poderia ter sido melhor apresentado em outros filmes. Poderia ter deixado ele de escanteio em Era de Ultron. Poderia ter feito ele não ser mais o Homem de Ferro e criar o Ultron por causa disso. Inclusive essa questão de criar o Ultron a gente vai chegar mais tarde nesse vídeo. Mas não, eles só querem enterrar aquilo mesmo, deixa lá, faz uma piadinha pra ninguém reclamar, deixa lá. Aconteceu, só que não aconteceu. É como o filme do Hulk. O segundo erro que eu vou colocar aqui, talvez seja o erro que mais me dói nessa lista, que é a falta de sincronização das séries. Em certo período da sua história, depois do primeiro Vingadores, a Marvel decidiu que estava na hora de entrar no mundo das séries. A DC tinha se dado muito bem com Arrow e algumas outras séries, já no passado como Smallville, e a Marvel não tinha tido uma série de grande escala ou de grande recepção desde o Hulk da década de 70. Para começar esse novo mundo de séries, ela decidiu ressuscitar um personagem muito querido de quem era fã do MCU até então, que é o Agente Coulson, para fazer uma série sobre os agentes da SHIELD com uma pegada mais de espionagem e ação, o que era muito legal nas primeiras temporadas. Mas com o passar do tempo, a série foi ficando cada vez mais enrolada com as séries da DC na CW. E aí, como uma luz no fim do túnel, a Marvel decidiu que estava na hora de investir em séries mais adultas, em séries que representassem mais a realidade, uma realidade mais urbana, mais suja, investir mais em sangue e situações mais realistas, construir personagens mais identificáveis. E foi aí que ela começou com um projeto na Netflix. E assim, em 2015 foi ao ar a primeira temporada da melhor série de super-heróis de todos os tempos, Demolidor. Enquanto o MCU começava a ficar saturado, as séries da Marvel Netflix começavam a ganhar grande relevância, com Demolidor tendo muito público e Jessica Jones sendo aclamada pela crítica. As conexões com o MCU dessas séries no começo eram mais fortes, como em Agents of S.H.I.E.L.D., uma personagem inumana tendo uma visão de o que aconteceria em Era de Ultron, ou alusão aos ataques de Nova York bem presente nas primeiras temporadas de Demolidor e Jessica Jones. Mas com o passar do tempo, a gente começou a perceber que não existia uma interação de verdade entre aquilo. Pareciam dois universos totalmente diferentes, principalmente no que se diz questão às séries da Marvel Netflix. E eles ainda em 2017 estrearam com Punho de Ferro, que foi uma grande decepção, e é o terceiro erro dessa lista. A série não só tem atuações contestáveis, como tem um roteiro bem fraco e poucas cenas de luta que façam jus ao personagem. Mas quem era fã dessas séries como eu, ainda tinha esperança que conseguiríamos uma participação no MCU por esses personagens. Mas aí começaram os cancelamentos. Sim, foi uma atrás da outra, em ordem das que mais odiavam até as mais aclamadas. As séries da Netflix com a Marvel foram todas sendo canceladas. Agents of S.H.I.E.L.D. nunca teve seu merecido crossover com o MCU de verdade e a gente ficou nessa promessa impossível de que algum dia a gente teria isso. Até hoje ainda pedem a presença do Charlie Cox como Demolidor no próximo filme do Homem-Aranha, mas eu acho muito difícil, já que a Marvel já anunciou que o Mahershala Ali,
que é o ator que fez o Boca de Algodão no Luke Cage, também será o Blade. Ou seja, eles estão realmente dizendo que, aquilo lá esquece, aquilo é outro universo. É outro universo da Marvel. É da Marvel, mas é outro universo. Aqui a gente tá fazendo outra coisa. Podem esquecer o que vocês deixaram lá. E agora vamos pro quarto erro dessa lista. E é um erro que eu tenho na minha mente já faz um certo tempo, que é Jane Foster. A Jane Foster do MCU é uma personagem completamente subutilizada, em que eles utilizam a Natalie Portman, uma atriz de calibre de Oscar, para ser um par romântico do Thor. Além de sua personagem ser completamente subutilizada e colocada para escanteio, ela ainda é ignorada em Thor Ragnarok. E parece que eles querem corrigir esse erro com Thor Amor e Trovão, no qual a Jane Foster vai assumir o Mjolnir e ser co-protagonista do filme. Nesse momento chegamos no quinto erro, que eu acho que talvez seja o mais fatal da lista. Isso é a adiação dos filmes de personagens femininas. A Viúva Negra e o Gavião Arqueiro ficaram de fora da primeira leva de filmes de origem do MCU. E isso, a princípio, foi... tá bom, deixa, eles são personagens menores, eles não têm grandes sagas nos quadrinhos que englobam eles. Mas à medida que esses personagens foram sendo aproveitados nos filmes dos Vingadores, existia muita coisa para ser explorada com eles. E como a Viúva Negra apenas fala do seu passado, diferente do Clint Barton, o Gavião Arqueiro, no que a gente mergulha em Vingadores Era de Ultron, a Viúva Negra merecia um filme solo para poder explicar suas origens, explicar quem ela é, quem é Natasha Romanoff, como ela foi treinada, como é que ela foi parar na SHIELD. Você tem que explicar tudo isso, todas essas referências. Budapeste, o incêndio do hospital, a bailarina. O que são essas coisas? As pessoas que não leem quadrinhos precisam saber. Não bastando a Viúva Negra, a Marvel ainda pegou uma das suas personagens femininas mais importantes, a Miss Marvel, Carol Danvers, e decidiu que, não, coloca o filme dela lá pra 2019. Coloca lá. A gente lá, quando chega lá, a gente faz o que der, né? Coloca ela lá de todo jeito, só pra ela aparecer, vai. A gente precisa de concorrência com a DC, porque ela fez um ótimo filme da Mulher Maravilha primeiro. Então, esse total descaso com a personagem rendeu não só um dos piores filmes do MCU, como também não fez jus à personagem dos quadrinhos. Grande parte disso tem relação na apresentação dessa personagem, já que eles decidiram pular toda uma fase de Miss Marvel e decidiram ir diretamente para Capitã, Badass, Marvel e tudo mais. Essa pressa em agradar público e essa pressa em entregar tudo antes de Vingadores Ultimato terminou prejudicando muito a personagem, que agora está manchada aos olhos de grande parte do público. E eu fico muito triste porque eu gosto muito da Carol Danvers. Eu acho ela muito legal na fase de Miss Marvel dela. Embora eu ainda tenha umas contravências com ela no que tange a Guerra Civil. E agora vamos pro sexto erro. O que eu acho que é a minha maior decepção com o personagem do MCU. Sim, eu tô falando dele, o robozão, o Ultron. O Ultron é provavelmente meu vilão favorito de todos os tempos, de todas as coisas. Eu amo o Ultron, ele é um personagem muito complexo e muito legal de ser explorado. Ele é um vilão perfeito, ele é intimidador, ele é calculista, ele é imparável. Um confronto com ele sempre é um prato cheio de questões filosóficas a serem abordadas, e Vingadores Era de Ultron poderia trazer esse outro ar, mais sombrio e talvez até mais artístico do MCU, que até foi o material vendido pelos trailers na época. Mas parte por causa da limitação do Joss Whedon e de como a Marvel gerenciou seus personagens, o Ultron foi um completo desperdício. E eu realmente espero que ele não tenha morrido neste final aqui, porque esse é um problema muito grande do MCU também, que não tá na lista, mas eu vou colocar aqui, que os vilões são derrotados e depois nunca retornam, como acontece em quadrinhos e desenhos. E eu espero que seja diferente com o Ultron, justamente porque essa é uma característica dele, que é de sempre voltar. E tomara que nessa cena em que o Visão supostamente mata ele, ele não tenha morrido. E agora vamos pra coisa talvez mais vergonhosa do MCU. Sim, eu tô falando dos Inumanos, que foi também uma série programada pra estar no universo do MCU, mas ninguém assistiu porque foi uma merda. Foi muito mal planejado e o orçamento foi bem baixo, o que rendeu que basicamente ninguém assistiu. Eu acho que eu não conheço uma pessoa que assistiu Inumanos. Nem lembro de alguém na internet dizendo que assistiu Inumanos. Essa série ficou esquecida e é isso aí.
Vale lembrar que Os Inumanos eram para ser um filme que seria lançado neste ano de 2020, no calendário original da Marvel. E agora vamos para o oitavo erro, que é um dos assuntos mais polêmicos do MCU. Homem-Aranha. Quem seria o melhor Homem-Aranha? O Tom Holland, o Andrew Garfield ou o Tobey Maguire? Essa pergunta rende muita discussão na internet, mas tem uma coisa que é inegável, é que o Homem-Aranha do Tom Holland é descaracterizado de pontos importantíssimos de um Homem-Aranha. E parte disso não é nem pelo personagem em si, porque o personagem é jovem, é interessante, ele apresenta empatia, assim como o Homem-Aranha de outros desenhos e quadrinhos. O problema principal do Homem-Aranha do Tom Holland é como as histórias são escritas e como elas perdem oportunidades de engrandecer e contribuir para a história pessoal daquele personagem que é tão intimista. Homem-Aranha de Volta ao Lar é um ótimo filme por reinserir um Homem-Aranha que entrou num contexto não muito propício para se apresentar um Homem-Aranha, que é na Guerra Civil, em um ambiente mais local, em ele enfrentar o Abutre, que é um vilão de tão baixo nível que perderia facilmente para qualquer Vingador de verdade, em ele aprender com seus erros, ficar nervoso ao levar uma garota para o baile, esse tipo de coisa. Mas a utilização do Homem-Aranha em Guerra Infinita e mais tarde em Homem-Aranha Longe de Casa, foge totalmente desse caminho perfeito que o De Volta ao Lar estava encaminhando a gente. O garoto que veste uma armadura bilionária e vai para o espaço lutar contra um titã louco, ou até mesmo um garoto que erra todo um império tecnológico e vai numa viagem por toda a Europa combatendo um vilão de nível mundial, não dá altura das histórias daquele garoto que tem que escolher se vai usar o seu dinheiro para comprar uma câmera nova para continuar seu trabalho ou para pagar as contas atrasadas da sua tia. Esses dilemas e o seu carisma aprendendo a ser o super-herói é o que deixa um Homem-Aranha grande e fazem dele o super-herói mais popular do mundo já faz algumas décadas. O nono erro é sobre o Homem-Formiga. Isso mesmo, Homem-Formiga, porque ele deveria estar lá desde o começo. Não deveriam ter começado com o Scott Lang. Tudo bem, eu gosto do Paul Rudd como o Scott Lang, ele funciona muito bem. O Scott Lang realmente é um cara focado na família dele. É um cara que tem esse amor todo por sua filha. Era realmente um ladrão que foi reconhecido pelo Hank Pym e ganhou o traje de Homem-Formiga. Mas primeiro a gente deveria ter começado com o Hank Pym e deveria ter começado na primeira leva do MCU. Mas ou por impopularidade do personagem ou por já ter uma agenda de filmes grande demais, a Marvel decidiu que não, vamos adiar o Homem-Formiga. E assim, por conseguinte, eles terminaram adiando também a Vespa, que é uma personagem feminina extremamente importante para a Marvel. Fazendo isso, eles tiraram uma parte importante da essência dos Vingadores, que inclui o conflito de mentes entre Bruce Banner, Tony Stark e Hank Pym, com eventual participação do Senhor Fantástico de vez em quando. E além disso, o Ultron aqui nesse universo só foi criado pelo Tony Stark e não teve um pingo de criação do Hank Pym, que na verdade é o criador dele nos quadrinhos e desenhos de qualquer outra obra da Marvel. Inclusive, a criação do Ultron e o que ele faz à humanidade é o que faz o Hank Pym repensar se ele deveria continuar no cargo de herói e faz ele mudar para a jaqueta amarela, que aqui no MCU, na verdade, foi só um vilãozinho meia boca que serviu para o primeiro filme. E aí sim, depois de Era de Ultron, a gente poderia ter o mesmo Scott Lang que a gente vê nos filmes de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Isso nos privaria da presença brilhante do Michael Douglas e da Michelle Pfeiffer, mas entregaria um produto mais completo do que se diz questão à história dos Vingadores em si, já que o Homem-Formiga e a Vespa são membros fundadores dos Vingadores, eles estão entre os 5 originais. E para terminar com chave de ouro, a maior decepção para mim no cinema do ano passado, que foi Capitã Marvel, que trouxe aqueles Skrulls. Os Skrulls são um dos vilões mais interessantes do universo Marvel, e eles conseguem virar o mundo de ponta cabeça com suas habilidades de metamorfose. Mas ao invés de explorar os Skrulls como os vilões poderosíssimos e com potencial absurdo que eles têm, eles decidiram passar pano para eles e jogar toda a culpa dos Kree, o que significa que quem fez esse filme com certeza não leu os quadrinhos e não entendeu o verdadeiro jogo político dessas duas raças, na qual nenhuma das duas são boazinhas. As duas são raças em guerra, numa corrida militar, que simplesmente tomam os mundos que aparecem em seu caminho
numa corrida desesperada de quem conquista o universo primeiro. Ao invés de resguardar os Kree e Skrulls de confronto mais direto para outros filmes da Marvel e para fazer toda uma saga de invasão secreta, que é a minha saga preferida da Marvel, eles decidiram só passar pano. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Esses são, pra mim, os erros capitais do MCU que eu mais tive raiva, então eu decidi colocar eles aqui nessa lista. E eu tô voltando pro canal, vai ter gameplay, vai ter nerdando, vai ter um monte de coisas e eu tô tentando subir a qualidade, aproveitando o que a quarentena pode nos oferecer aí de ficar em casa e ter mais tempo para planejar as coisas em relação a isso. Tchau!